Que é graça, pastor Samuel. A graça é tudo, irmãos. Porque a graça, irmãos, não é o que nos é feito posteriori. A graça é, a princípio, o simples existir. Porque esse livro mostra a glória do Cordeiro acima de qualquer outra coisa. Nós temos essa certeza: o Cordeiro está no trono, o Cordeiro vencerá. Você passa por lutas, por dificuldades, muitas vezes porque você não tem a fé depositada no Senhor. O nome de Jesus continua sendo poderoso e ele não deixou de ser poderoso. Veio era, saiu era, parte científica, mas o nome de Jesus nunca deixou de ser poderoso. É preciso a realidade do resplendor de Cristo na nossa vida. Cristo é a nossa necessidade maior. E onde nós vemos Cristo? Aqui, nas Escrituras. Senhor Jesus, nós queremos colocar nossas vidas diante do Senhor. Queremos colocar nossa dependência diante de Ti. Jesus, ministra aos nossos corações essa noite. Fala conosco. Revela a Tua palavra a nós. Que eu não seja omisso ao que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações. Mas que toda a autoridade da Tua palavra seja, Senhor Deus, a autoridade a ser revelada neste lugar essa noite. Abre os corações, abre as mentes. Ministra, Senhor Deus, a cada um de nós aquilo que o Senhor deseja revelar a nós. É o que nós te pedimos em Teu nome, Jesus. Amém? Estamos com um tema novo. Deu uma bagunçada no mês de outubro. Geralmente é no começo do mês que a gente começa um tema. Mas padrões são bons ser quebrados de vez em quando. E nós estamos hoje lançando o tema solas. Para quem não sabe, de repente você está pensando, os caras vão falar de sola de sapato. Que tipo de sola que os caras vão querer dizer? De onde é que surgiu isso? Para quem não sabe, 31 de outubro é o dia e mês ao qual se comemora a reforma de Lutero, aonde ele colocou na porta da igreja lá em Wittenberg as 95 teses, ao qual contrariou ou foi contra a Igreja Católica e suas indulgências. Foi o dia ao qual houve uma transformação religiosa em todo o mundo, aonde a Bíblia se tornou acessível às pessoas, aonde nós hoje temos uma Bíblia em português e não em latim, e podemos ler essa palavra e ser íntimos dessa palavra. Martim Lutero, quando ele colocou os seus 5 somentes, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a palavra e somente a Deus a glória, ele estabeleceu as suas convicções aonde somente Cristo, somente a palavra do Senhor, somente a fé, somente Deus, o digno de toda honra e glória. Somente através dessas coisas nós poderíamos nos achegar a Deus. Não precisávamos de indulgências. Para você ter ideia, o maior repúdio de Lutero foi porque um cara chegou na igreja dele, lá em Wittenberg, e começou a falar que as pessoas poderiam pagar pelo sofrimento daqueles que já estavam mortos, e até pagar pelos seus futuros pecados.
e Deus assim perdoaria todos eles. E aí foi aonde Lutero começou a meditar na palavra do Senhor. Mas antes de entrar no tema de hoje, que é somente a fé, eu quero contar um pouco a história dele, porque, como a gente vai falar da reforma, voltei lá para o meu livro Heróis da Fé, aonde tem um capítulo que fala resumidamente a história de Lutero. É um resumo bom de 30 páginas, se eu não me engano. É muito curto. E eu não deixo nunca de ficar impressionado com a história desses heróis da fé. Lutero, ele nasceu como um camponês, seus pais eram camponeses, extremamente pobres. E Lutero, como toda pessoa pobre dentro da Alemanha, começou a mendigar o pão e começou a se empenhar na sua escola, mas mendigava o pão. E ele começou a ter uma certa proficiência, onde ele começou a se dar muito bem em filosofia, e até que ele conhece a dona Úrsula, uma senhora mais abastada, aonde criou Lutero. Se eu errar em algum negócio dessa cronologia, vocês me perdoem, né? Revisitem a história, mas é mais ou menos assim. Né? Já vou dar abrir um parênteses e fechar bem rapidamente para ninguém me olhar vesgo aqui. Mas a dona Úrsula foi uma bênção na vida de Lutero. E ele conseguiu concluir o seu doutorado em filosofia, né? Foi um homem muito bem reconhecido. O seu pai alugou um caldeirão de fundição de cobre e começou a se dar um pouco melhor, e tudo que o seu pai conseguiu arrecadar, gastou no ensino do seu filho. Ele começou a fazer sua faculdade de advocacia. Olha só, Lutero querendo ser advogado, né? E o que aconteceu? Lutero, ele foi um apaixonado, e sempre foi apaixonado por Jesus. E ele clamava todos os dias porque ele se sentia um grande pecador. Todos os dias Lutero chegava diante de Deus e rasgava o seu coração, porque ele achava que estava em falta com Jesus, e ele precisava ser essa imagem, essa semelhança. Ele lia poucos fragmentos da Bíblia. Até então ele nunca pôde ter contato com a Bíblia toda. E um dia ele chega para o seu pai e fala que ele não vai mais fazer a faculdade de advocacia, que ele quer abandonar os seus estudos e deseja ir para o monastério, porque ele é tão apaixonado por Deus que o seu chamado grita dentro do seu coração. Lutero vai para o monastério, e ali ele tem a primeira vez um contato com a Bíblia completa. E ele começa a ler essa palavra, buscar. E essa palavra começa a falar no seu coração. Para vocês terem ideia, o pai de Lutero só voltou a falar com ele quando ele foi fazer o primeiro culto religioso dele. Quando ele foi fazer o seu primeiro sermão, foi aonde o seu pai veio da sua cidade, a cavalo, porque por um longo período o seu pai não quis mais falar com ele, porque ele abriu mão de tudo pelo seu chamado. Lutero não foi qualquer um. Lutero foi um homem muito temente ao Senhor. E antes de entrar na palavra, eu quero que você abra em Romanos 1, 17. Lutero foi convidado para ministrar o livro de Romanos na escola monástica. E quando ele foi estudar e se debruçar sobre o livro de Romanos, ele pegou o 17, a parte B, ele leu algo que estava escrito lá já no livro de Abacuque, predito por Abacuque e repetido por Paulo,
que fala assim: o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Quando Lutero leu isso aqui, destelhou dele, caiu escama dos seus olhos, abriu os céus para uma iluminação da palavra do Senhor no seu coração. E ele entendeu que todas as indulgências, todos os mecanismos religiosos criados por homens, fazendo que os homens tivessem que passar por muitos filtros para poder chegar a Deus, nada disso importava. Porque toda a nossa justificação, toda a nossa salvação está contido, embasada, fundamentada na fé. Fundamentada na fé. E somente através da fé, em Cristo Jesus, pelo sacrifício vivo dele naquela cruz, fez com que ele se tornasse o Verbo vivo, transformando o homem, reconciliando o homem a Deus, sendo ele o único digno de toda honra e toda glória. Esse foi Lutero. Agora eu quero que você abra em Hebreus 11. Porque nós estamos aqui para falar de fé. Dei apenas um embasamento histórico, para que você entenda um pouquinho por que nós, esse final de mês de outubro, mês de novembro, nós vamos estar falando sobre vários aspectos da nossa vida cristã, aonde cada sola representa uma base. E fé, com certeza, é um dos principais pilares da nossa vida. Eu quero te convidar a ler Hebreus inteiro lá na sua casa. Um livro ao qual o autor é desconhecido. Muitos teólogos apontam para Paulo, mas a escrita é um pouco diferente. Mas esse livro é rico demais. E você precisa ler inteiro. E quando eu falo ler inteiro, não é ler um versículo a cada ano. É ler assim, de uma forma como se fosse ler uma carta. É incrível. E Hebreus 11 fala assim: a fé mostra a realidade que esperamos. A minha versão é a versão transformadora, talvez esteja um pouco diferente da sua. Mas se atenha ao que eu vou ler. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que nós não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu, sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar a sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam conhecido. Pela fé condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando ele foi chamado para ir para outra terra, que ele receberia como herança.
Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometido, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma herança, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiadamente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir as suas promessas. E assim uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor, uma nação numerosa, como as estrelas do céu, incontável como as areias da praia. Todos eles morreram na fé, embora tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas. As avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter uma própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ter chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende sua descendência, concluiu que, se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Pela fé, Isaque prometeu bênçãos para o futuro de seus filhos, Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e se curvou para adorar, apoiado em seu cajado. Pela fé, Jacó fez isso com os filhos, né? Pela fé, José, no fim da vida, declarou com toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordens para que cuidassem de seus ossos. Pela fé, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses, tão logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer ao decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa de Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista a sua grande recompensa. Pela fé, saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse os seus filhos mais velhos. Pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos afogados. Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias, e suas muralhas caíram. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes da sua cidade, que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. Quanto mais preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas tiveram. 33. Pela fé, eles conquistaram reinos,
governaram com justiça e receberam promessas, fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram a sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, esconderam-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo aquilo que lhe havia prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Hebreus 11, para mim, ele é um resumão da Bíblia. Ele é um porretaço de Deus na nossa cabeça. Eu sempre penso que nós temos que ter muita ousadia de ler esse livro. Desculpa, esse capítulo. Porque aqui ele fala de homens que viveram homens que viveram pela fé. E quando você vê a sua história e você fala assim, eu vivo pela fé. Eu estava aqui lendo, falando assim, Deus, pela fé alguém vai trazer uma água para mim. E Jesus mandou o anjo dele. Obrigado, Michel. Só Deus sabe o que é ler um capítulo desse nessa velocidade. Eu fico com vergonha de falar que eu sou um homem de fé. Comparado a tantos homens tem homens que nem foram mencionados aqui, que vieram depois de Paulo. Quando nós tivemos aqui a nossa pregação sobre fé, o nosso tema, Florescer da Fé, eu falei de vários homens, heróis da fé, do tempo da Idade Média, tempo moderno, homens que revolucionaram a nossa história. E nós hoje, vivendo essa modernidade toda, eu acho que nós somos muito medíocres. Nós somos muito pequenos. Somos pessoas totalmente mimadas, mal acostumadas, imediatistas, que querem viver esse mundo e desfrutar de todos os prazeres do mundo, sem abrir mão de quem realmente são. Nós vivemos aqui como nunca fôssemos morrer. Nós não desejamos a pátria futura. Nós nem pensamos sobre isso. Cada um destes aqui, desde Abel, viveram a sua vida de forma que eram forasteiros, estrangeiros, peregrinos, passageiros nessa terra. Viveram como se todo o seu tesouro tinha que ser guardado no céu. Não pouparam de abrir mão da sua vida. Não pouparam de abrir mão dos seus dias. Não pouparam abrir mão dos seus sonhos. Não pouparam-se de abrir mão da sua vida. Homens que não relutaram
em querer viver o propósito que Deus sonhou e designou para cada um deles. Talvez foi um pouco cansativa essa leitura, eu tenho certeza que foi. Mas quando você vê Abrão erguendo um punhal e querendo matar o seu filho para cumprir uma promessa, um pedido de Deus, mesmo sabendo que aquele filho era filho da promessa. Eu estou falando de pais modernos que não dão seu filho nem para missões, muito menos entregar o seu filho à morte por obediência. Meu filho ser um missionário, Deus me livre. Eu abri mão da minha faculdade, da minha profissão, Deus me livre. Eu abri mão da minha vida, das coisas que eu tenho pela fé, Deus me livre. Mas afinal de contas, o que é a fé? Eu estava muito cansado, porque ontem a gente teve vigília, eu tive que vir bem cedo hoje para a igreja. Eu fui dormir um soninho depois do almoço. Que bobagem que eu fui fazer, não dormi nada. Eu, como todo bom engenheiro, sempre pensei em cálculo e eu passei o dia hoje perguntando para Deus, Deus, o que é fé? Me ajuda a entender fé. Eu acho que o Espírito Santo quis rir um pouco da minha cara. Mas ele falou assim, filho, fé é um fator multiplicador. Confiança vezes fé é igual aos resultados que você desenvolve. Você entregou a sua vida para Deus. Você acredita em Deus. Isso todos nós recebemos o sangue de Jesus. Mas quando a gente adiciona um multiplicador chamado fé, e por isso que a gente fala assim, Deus aumenta a minha fé. Esse fator multiplicador ele pode ser aumentado. A Bíblia fala assim, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover os montes. Se eu não consigo mover os montes, logo a minha fé quase que é invisível. Quantos aqui já moveram os montes só para mim saber se eu estou tão ruim assim? Estamos todos ruins. Fé é o elemento ao qual todo cristão tem. Todo cristão precisa ter. E quando eu penso a respeito de fé, eu penso que nós estamos deixando de pensar na vida futura. Deus aumenta a minha fé. Quando Deus fazer isso, Ele vai te levar a um novo nível. Para você entender o quanto você vai ter na vida futura. Quanto mais Deus aumenta a sua fé, mais desapegado às coisas daqui você vai ficar. Todos nós cremos em Deus, não cremos? Mas cada um tem um tamanho de fé. Talvez você conheceu Jesus agora, e a sua briga neste momento é se eu devo fazer jejum ou não de Instagram. Será que eu devo abrir mão dos rios? TikTok é do capeta. Vou excluir. A gente acabou de conhecer Jesus, a gente quer limpar da nossa vida coisas que nos distraem. Isso é coisa de meninos na fé e você tem um tempo para você viver isso. Mas a partir da caminhada que você vai vivendo, você vai ver que isso são meras distrações. E ter a sua fé aumentada significa abrir mão de coisas cada vez mais difíceis. Se você for conversar com o pastor Sebastião, você vai falar assim, meu Deus, como é que eu vou conseguir viver a vida que esse cara viveu? E até hoje, ele está pedindo para Deus aumentar a fé dele. Pastor José, 84 anos de idade. Pensa o que esse cara já não teve que renunciar na sua vida. E quando nós olhamos para toda a nossa história, nós precisamos entender o porquê que essas pessoas abriram mão da sua vida. A palavra de Deus que nós acabamos de ler diz que tudo o que eles fizeram foi para que nós estivéssemos aqui.
Nós somos o fruto da renúncia desses homens. O evangelho chegou até aqui porque um dia alguém quis abrir mão da sua vida. E não foi só Cristo, mas muitos que entenderam que Cristo foi o modelo perfeito. Renunciaram à sua própria vida para que eu e você tivéssemos acesso a essa palavra. Duvidar de uma vida com Deus, duvidar que Deus existe, cara, significa negligenciar a história desses caras que fizeram isso. Dizer que a história da igreja é uma bobagem é renunciar à história que esses caras tiveram. Mas eles não fizeram isso por você. Eles fizeram por amor a Cristo. E Cristo aprovou cada uma das suas atitudes. Não foram mesquinhos, não foram negligentes, foram obedientes àquilo que o Senhor ordenou para eles. As pessoas hoje estão com uma dificuldade enorme de obedecer a Cristo. E eu me pergunto, por que que Satanás, quando Jesus fala sai, ele vai embora e nós não obedecemos? Satanás obedece a Cristo e nós não obedecemos. Satanás obedece a voz de comando de Cristo e nós nos recusamos. Viver pela fé é se abster da sua vida. É abrir mão de tudo que tem. É verdadeiramente desistir da sua vida. Desistir das angústias e entender que tudo que fizeram de mal para você foi porque essas pessoas que fizeram mal não conhecem a Cristo. Viver pela fé é saber que o pão de cada dia é Deus que provê e não é o seu esforço. Viver pela fé é saber que Deus vai dar ao seu cônjuge e não é a sua beleza. Porque se a sua beleza te der um cônjuge, você vai ter um casamento talvez muito ruim. Mas quando Deus entrar no seu casamento, você vai ter um casamento abençoado. Viver pela fé é você entender que toda a sua vida depende de estar em cima de uma plataforma chamada Deus, e não de uma plataforma chamada religião. Ser encontrado em Cristo, melhor ser escondido em Cristo. O que eu mais vejo dos jovens que vêm falar comigo é sobre a sua luta contra o pecado. E eu sei que a luta contra o pecado é algo desesperador. Mas é desesperador para aqueles que não conseguem entender que sem você estar mergulhado na palavra, orando ao Senhor diariamente, jejuando, servindo a Ele, é impossível você matar a sua carne, cara. Viver pela fé é você entender que a fé tem 4 pilares. O primeiro pilar é a oração, o segundo pilar é a leitura da palavra, o terceiro pilar é o serviço, o quarto pilar é o jejum. Se você não faz essas 4 coisas, você não consegue ter uma fé bem sustentada. Você vai ser aquele cara que vive naquela montanha russa. Mas a grande pergunta hoje que eu preciso fazer é: por quem você tem vivido? Qual é o objetivo da sua vida? A gente já falou sobre identidade, a gente falou sobre vários temas. Talvez você sabe quem você é. Você até sabe para onde vai. Agora a pergunta é: qual é o propósito da sua vida? Você nasceu para fazer o quê?
Lutero nasceu para fazer uma reforma. Prenunciado por Hus. Falando que quando ele estava morrendo na fogueira, ele falou: eu sou um pato, um ganso que morro, né? Hus significa ganso. Mas daqui a 100 anos virá um cisne que mudará a história. 102 anos depois dessa frase, Martim Lutero coloca essas 95 teses na porta da igreja. Errou por 2 anos, bendito Lutero. Poderia ter sido incrível. Homens que mudaram a história. Arderam em fogueiras. Morreram enforcados. Partido no meio. Não se importaram com a sua vida aqui, mas almejaram uma vida eterna com Jesus, pois o seu lugar não era aqui. Eu me preocupo com as distrações dessa terra. Eu me preocupo com as grandes distrações. A tecnologia está nos conectando, mas a tecnologia está nos distraindo. A tecnologia está fazendo os dias passarem numa velocidade enorme, pouco produtiva. Ou vai dizer que existe produtividade em querer maratonar a série. Você não ganha nem concurso de maratona. Minha filha está terminando uma série. Ela já está no 167, né? O número do capítulo que ela está, da primeiro episódio. Não é que não? Perdi o negócio agora. É, né? Temporada 1, né? Episódio 167. Dulce Maria, eu não suporto mais a Dulce Maria. Não suporto mais. Ô distração na vida do crente. O que isso somou na vida dessa menina, meu Deus? Cada episódio tem quase 1 hora. São 167 horas de Dulce Maria. Que dor nos meus olhos, nos meus ouvidos. Mas você tem gastado a sua vida no quê? Você vive uma fé. Eu nunca vou dizer que alguém aqui vai se ousar dizer que viveu um pouco da história desses caras. Só que nós somos jovens, cara. Somos extremamente jovens. Se eu sou jovem, quem dera você. Ah, pô, eu uso o Hurley. Vans. Não tenho tatuagem ainda. Mas temos uma vida toda. Nós temos uma vida toda. O Marcos foi embora. O Marcos era um menino que estava aqui antes do culto sentado. Ex-usuário de cocaína. Hoje está morando no albergue. Ele falou que está limpo há 9 meses, mas está procurando um emprego. E ele estava triste porque estava já uns 4 dias sem tomar banho. E a última refeição tinha sido hoje de manhã. Pedimos para trazer uma comida, ele comeu. Só que ele estava vendo a banda ensaiar. E sabe qual foi a frase do Marcos? Cara, eu queria estar lá em cima fazendo isso. Mas assim, pastor, eu vejo ele com aquelas roupas bonitas deles. Cara, eu não estou contando história para vocês, estou falando sério, o cara falou isso antes do culto. Vejo eles com a roupa bonita. Tem toda oportunidade na vida, pastor. Eles não passaram por metade do que eu passei.
Os caras não viveram a minha história, pastor. O ruim da minha história é começar do zero, com 30 e poucos anos de idade. Olha ali, pastor. E eu falei assim, cara, não culpa eles pela tua vida. Porque a minha história é tão trágica como a tua. Você tomou decisões. O cara com, se eu não me engano, é 37 anos. Um pouco menos, não sei. Mas é aí por aí. Não lembro. Esse cara, quando ele era jovem, ele tomou uma decisão. Ele preferiu renunciar a uma vida de fé, entregar a sua vida para o mundo. Ele se recusou a andar com Cristo, entregar a sua vida a um propósito eterno, para viver uma vida imediatista, supérflua, medíocre, extremamente superficial. Quis viver o barato do dia, quis viver os prazeres do dia. E hoje o que resta é ele olhar e achar impossível um dia chegar a viver uma coisa dessa. Eu não tenho pena do Marcos, mas eu me preocupo com a história de jovens que estão trilhando o mesmo caminho. Ontem na vigília eu chorei muito. Eu chorei, vocês viram que eu chorei. Aquela minha oração foi praticamente um grito para Deus, porque eu não aguentava mais perder jovens para Jesus. Desculpa para o mundo. Se eu perder para Jesus, está tudo certo. Eu não aguentava mais perder jovens para o mundo. Eu não aguento mais perder jovens para o pecado. É desesperador. Cara, é desesperador você ver jovens desistindo de andar com Jesus por conta do pecado. Falando, eu prefiro viver no pecado do que seguir Jesus. Até porque, pastor, Deus não existe. Ou se Ele existe, Ele é mal comigo. E a única coisa que nós não entendemos é que é uma vida de fé em Deus, é uma vida de renúncia. E nós preferimos viver essa vida medíocre do que renunciar à nossa vida medíocre. E viver realmente o que a fé significa, que é ver aquilo que nós ainda não conseguimos ver. Enxergar aquilo que nós não conseguimos enxergar. Porque isso é fé. É enxergar que Deus é real, mesmo você não podendo vê-lo com seus olhos. É enxergar que o céu é real, mesmo você não ter visto ainda as cidades celestiais. É crer que o inferno é real, mesmo você não sentindo a dor das suas chamas. É você crer que Jesus chora quando vê um perdido. Entender que você tem que ter uma angústia no seu coração. É enxergar aquilo que você não consegue enxergar. Eu quero que você abra no capítulo 10. Já estou encerrando. Lá no final. Versículo 35 fala assim, portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhe traz. Vocês precisam perseverar a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está por vir. Não se atrasará. Não se atrasará, ele logo vai vir. Mas o justo viverá pela fé. E se ele se afastar, porém,
não me alegrarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastaram para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós pertencemos àqueles que não desistem, mas aqueles que sabem, mesmo sem conseguir enxergar, que serão salvos, mesmo sem merecer, mesmo não sendo digno, mesmo não sendo merecedores, seremos salvos pelo sangue de Cristo. Não seremos comparados a esses homens de fé. Não conseguimos ser ainda. Isso vai depender de cada um de nós. Mas existe uma guerra lá fora. Filosofias estão sendo cada vez mais mortais para os seres humanos. Você pode ficar bravo comigo ou não de eu usar essa palavra várias vezes nos meus últimos sermões. O homossexualismo está tomando conta do mundo, cara. E não é porque a pessoa nasceu gay, não. Por modismo. Tem um monte de gente safado aí, cara. Fica, se relaciona. Se tornou um cara tão imoral, uma pessoa tão imoral. Tem gente que vem para o culto, até levanta a mão, chora. Tem gente que finge que é santo, cara. Sai daqui, vai pro rolê beber, vai pro rolê beijar na boca de outro cara, vai, sai a guria para beijar a boca na outra guria, achando que tudo aquilo que aconteceu aqui foi um momento religioso, né? Sacro monumentário, né? Esquece que Deus tudo vê, tudo enxerga. Lembra aquela mocinha bonequinha do Round 6 com raio laser? Depois do culto é Deus, cara. Né? Pessoas estúpidas. Não estou falando para você, mas se você se encaixa. Tolas. Jesus, ele te olha, cara. Não faça da sua vida um sepulcro. Um sepulcro caiado. Dentro é só morte, aqui no culto é tudo branco, a coisa mais linda. Não faça isso com a sua vida. Que a sua fé seja depositada em Cristo Jesus. E que você entenda que você precisa enxergar coisas, mesmo sem conseguir vê-las. Que o temor do Senhor brote no seu coração essa noite. Você será salvo pela fé em Cristo Jesus. Você não será salvo pelos gabinetes pastorais. Você não será salvo se o pastor não viu o teu pecado. Até porque se eu perguntar para você se você pecou e você disser que não, eu vou falar, beleza. E você pode achar que está tudo certo. Anyway, let's go. Mas sabe o que acontece? Quando você fala isso, Satanás olha para você e fala, agora eu tenho todo o domínio. E tenho todo o direito. Porque ele perdeu a oportunidade de confessar. Porque a fé dele é uma fé mentirosa. Ele não está vivendo, enxergando aquilo que ele não consegue ver. Ele está vivendo por aquilo que ele enxerga.
e para Ele está tudo certo. Somente a fé. Somente a fé. Lutero, ele chorou muito pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Mas um dia, ele encontrou a palavra de Deus inteira, que transformou a vida dele completamente. Que a palavra do Senhor Jesus te transforme completamente. Não é minha retórica, não é minha homilética, não é nada que eu possa querer falar aqui. É o Espírito Santo falando com você agora. Amém? Amém? Fique de pé. Porém, não somos aqueles que retrocedem e são destruídos. Porém, não somos aqueles que retrocedem e somos destruídos. Vivemos pela fé em Cristo Jesus. Porque o justo vive pela fé. E quem vive pela fé agrada a Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu peço realmente que você largue essa vida de enganação. Eu peço realmente para Jesus que o temor nasça no seu coração. Parece que nós estamos em menos jovens hoje. Colocaram 300 cadeiras a mais aqui. Talvez você não percebeu, né? Aí parece que dá um número um pouco menor. É impressionante o que faz uma quantidade de cadeira a mais. Mas eu não me impressiono por cadeiras vazias. Ou não me entristeço por cadeiras vazias. Eu me entristeço por não ver mais pessoas que um dia eu vi aqui. E eu oro e peço para Deus realmente misericórdia. Antes de orar, eu quero contar algo para vocês. Falei para os líderes que eu não ia falar, mas eu vou falar. O Senhor ministrou no meu coração sábado. Sábado passado eu estava em Londrina. Eu dormindo à noite, Deus me deu 2 palavras. E eu sonhei que eu estava no lado de fora da igreja precisando pregar sobre fé. E talvez vocês não saibam, mas eu não sabia que eu ia pregar sobre fé. Deu um problema na agenda e quando eu fui ver, a fé era para o pastor Sebastião pregar. E na verdade a fé era para mim pregar e eu não sabia. E nesse sonho eu estava querendo falar sobre fé e Deus falou comigo: filho, fé é semear. Tudo que se semeia colhe. Fé é uma semente. E segunda-feira à noite eu soube de algo que me deixou muito triste. Muito triste. Terça-feira toda eu passei orando a Deus, pedindo para Deus uma explicação para me tentar entender o que estava acontecendo com os nossos jovens. Como eu falei, eu não aguento mais perder jovens para o mundo. E eu falei: Deus, me dá uma estratégia, me dá uma ferramenta, me dá uma forma de tentar entrar no coração desses jovens e levar a tua palavra neles. E na quarta-feira à tarde eu fui dar um aconselhamento, e eu dando aconselhamento para um rapaz, Deus me deu uma palavra enquanto eu aconselhava ele. E Deus falou para mim que elos fracos estavam sendo atingidos nessa igreja. Porque ano que vem Ele vai derramar algo novo sobre esse lugar. Algo no céu já está estabelecido que será no próximo ano derramado no nosso meio. E Deus deu essa palavra para vários pastores dessa igreja. Mas Satanás, ele já viu o que vai acontecer. E ele está tocando em elos fracos para distrair os pastores. Quando nós entramos num estado de angústia e tristeza, a nossa oração ela é desviada.
a nossa oração se torna uma oração distraída, porque nós focamos em outra coisa e não focamos no que nós deveríamos focar. E eu falei para Deus, Deus, se é Satanás que está mexendo nos elos fracos, a gente vai orar e Satanás vai sair. O mundo espiritual é real. Fé te leva a ver essas coisas. E como eu sou um ex-batista, você pode acreditar. Se eu falo que Deus fala comigo, tenha certeza que falou. O Senhor deseja transformar essa igreja. Não foi pelo que nós somos. Não foi porque a gente é uma igreja legal. Mas Deus falou que Ele viu o nosso coração e a sinceridade do nosso coração. E Ele tem se agradado do que nós temos feito. Nossa oração é para que o espírito de humildade não saia desse lugar. Que o espírito de centralidade não saia deste lugar. A Resgate, a igreja cristã bíblica. Você não sabe como a gente busca no Senhor a centralidade na palavra. E nós não vamos mudar a palavra para agradar o coração de ninguém. Satanás está furioso. E ele está tentando agarrar você. Porque você tem sido um elo fraco. Elo fraco são elos que têm sido corrompidos porque não tomaram uma decisão de ser quem deveriam ser. Porque no momento que você sabe quem você é, Satanás ele não tem como te tocar. Eu quero que você feche seus olhos. Pessoas que retrocedem são destruídas. E eu quero orar por você essa noite. Para que você não retroceda. Para que você não retroceda. Mas para que os seus olhos espirituais vejam coisas que até hoje vocês não conseguiram ver. Nós não somos músicos aqui em cima, somos adoradores, tangedores. Pessoas que quando usam a música, libertam pessoas, transformam pessoas, ministram sobre pessoas. Vocês aqui não são uma plateia, vocês aqui são filhos. Vocês são filhos. E a palavra de Deus diz que não usaria pastores, mestres, apóstolos, evangelistas. Não usariam. Esqueci o último. Deus usaria filhos. Deus usaria filhos. Quem vai libertar o mundo das trevas são filhos. Porque toda autoridade foi concedida aos filhos de Deus. Quem vai ser usado para ganhar o mundo que hoje jaz no maligno são os filhos de Deus. Pela fé em Cristo Jesus. Entendendo que toda salvação emana dos filhos que creem em Deus, estabelecem a sua vida num patamar de renúncia e abrem mão da sua história por amor a Jesus. Recusam a viver sonhos por amor a Cristo. Negam a si mesmos para ir aonde ninguém quer ir. Eu respeito a sua história. Fizemos um evangelismo no festival de dança. Teve um grupo que foi para o cinema, teve outro grupo que foi evangelizar. Cara, na boa, você acha que estava no cinema no lugar certo? Não dá para a gente ser coerente com Cristo tendo essas atitudes, cara. Me perdoa se era você, mas eu preciso usar o seu exemplo. Nós precisamos entender que o nosso foco é Cristo. Satanás não dorme. Enquanto você cochila, Satanás planeja. Enquanto você descansa, Satanás está militando para levar mais pessoas para o inferno.
E a igreja está dormente enquanto existe uma guerra espiritual. Jovens têm sido perdidos porque nós preferimos ir para encontros do que vir buscar ao Senhor. Você pode achar que eu estou errado, mas é Cristo que está falando no seu coração. Porque você recebeu autoridade de filho e não de servo. Você nasceu para ser a luz do mundo, o sal na terra, e não alguém que passa por tudo isso e não deixa as marcas. Jesus, quero te pedir perdão, Senhor. Quero te pedir perdão por deixar de enxergar aquilo que eu precisava ter enxergado. Vivi a minha vida deixando de enxergar, Senhor, aquilo que eu precisava ter visto. Gastei a minha vida, Senhor Deus amado, gastei a minha vida, Senhor, só pensando no meu mero prazer. Me recusei a manifestar o reino de Deus nessa terra. Em busca do meu próprio prazer, Senhor, não fiz aquilo que deveria ter feito. Pessoas como Marcos têm morrido todos os dias, Pai, sonhando em ser filhos de Deus, mas não alcançando, Senhor Deus, a estatura de filho, porque a igreja se renunciou aí. E eu, como igreja, Senhor, preciso te pedir perdão. Eu preciso abrir mão do meu coração, Jesus. Eu preciso abrir mão das minhas vontades. Eu preciso abrir mão, Senhor, do meu descanso. Eu preciso abrir mão, Senhor. Eu preciso, Senhor Deus, sacrificar o meu coração nessa hora. Me perdoa, Jesus. Me perdoa. Me perdoa. Eu coloco os meus irmãos na tua presença. Jesus, eu não vou convidá-los para vir aqui, porque muitos podem cometer o pecado de não vir aqui para frente. Todos que ouviram essa palavra, Senhor Deus, hoje são ajuizados do peso que ela causa. Ninguém aqui mais é inocente, mas a palavra nos liberta, mas também nos condiciona à estatura de saber o que devemos fazer. Isso nos traz responsabilidade. E eu só quero pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha sobre cada um neste lugar e derrame a tua glória neste lugar. Vem aqui, Senhor Deus, alinhar pessoas que estão desalinhadas. Vem aqui restaurar corações que estão destruídos. Vem aqui transformar corações que perderam a fé. Vem aqui, Senhor Deus amado, transformar vidas que estão destruídas, vidas que estão no lodo do pecado, vidas que estão afundadas no pecado, vidas que estão distraídas, Pai, vidas que estão, Senhor Deus, vivendo a sua vida de uma forma totalmente relapsa, pessoas que não buscam mais o Senhor, não oram, não leem a palavra, não jejuam, não trabalham. Pessoas que se dizem cristãos, mas são medíocres. Pessoas que se dizem cristãos, mas estão afastadas. Espírito Santo de Deus, vem sobre cada um de nós e derrama sobre nós o teu bálsamo de Gileade,
o bálsamo que cura, o bálsamo que sara, a unção que restabelece, a unção que transmite, a unção através do transbordar da sua fé. Te louvamos, Jesus. Cante essa canção.